Romanos capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 24. Que a graça de Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém. Nesta noite, noite de Santa Ceia, aqui em Betim, mais propriamente no bairro Citrolândia, neste sábado. Hoje é quanto mesmo? Hoje é 8, né? 8 de outubro. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos também lá de Ribeirão das Neves, que está conosco. Deus abençoe os irmãos de Juatuba, os irmãos também, alguns irmãos de Sarzeto, os irmãos daqui de Citrolândia, a irmã lá de Bicas, a irmã Maria, os irmãos Jorge, a irmã Luzia, lá de Igarapé, também estão conosco. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Romanos 2, versículo 18 ao versículo 24. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Os irmãos já acharam? Amém. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, e instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, por causa de vós. Vamos então inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. E nós sabemos que tu és Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, dá-nos um bom tempo na tua presença. Ajuda-nos, que a graça do Senhor esteja no coração de cada um. E que possamos nesta noite renovar a nossa fé na tua palavra. Que nós possamos renovar o nosso desejo. Que nós possamos, ó Deus querido, criar em nós um aumento desse desejo de servir a ti, de honrar a tua palavra, de honrar o teu nome. Pai, tem misericórdia de cada um de nós, pelo amor que há no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu quero falar sobre uma pedra de tropeço no caminho de alguém. Aleluia. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Mensagem na Grande BH. E nesse grupo nós temos vários irmãos da mensagem espalhados por todo o Brasil. E todo dia eu posto uma mensagem, talvez duas, muitos ensinos. E muita gente tem entrado tem glorificado a Deus, que tem sido uma bênção esse trabalho. Quero dizer que até aqui, não tive nenhum problema em nada de postagem, nada que tenha a ver com alguma dificuldade ou algum lapso cristão que possa romper. Enquanto está indo bem, está ajudando as pessoas, a gente vai continuando, né? Apesar que eu sou administrador. E eu observo tudo que estão postando, fico monitorando as postagens, as conversas, tudo.
Qualquer coisinha que eu ver que não está de acordo, eu vou lá e bloqueio e nunca mais a pessoa posta. Mas é muitas mensagens. Quem faz parte do grupo aqui? Fala, levanta a mão. Uma Aguinaldo, uma Wênio, uma Danila. Eu faço parte do grupo no WhatsApp. Muitas mensagens, muitas coisas boas. E pessoas vêm agradecendo de coisas, de ensinamentos que eles não sabiam. Por exemplo, nós já sabemos sobre o fato de aleluia, que a palavra aleluia só existe 4 vezes na Bíblia, num único capítulo, num único livro, Apocalipse 19, 1, 2, 1, 3, 4. Só 4 vezes na Bíblia. 1, 2, 4, 5. Esses 4 versículos, num único capítulo, num único livro, que é Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Onde aparece a palavra aleluia. E a palavra aleluia significa louvado seja Deus. Ale, louvado, lu, seja, e a Deus. E então, nós aprendemos que se eu, por exemplo, aqui agora, diante de vocês, fazer uma glorificação a Deus, mesmo que eu creia que só há um Deus, mas eu disser aleluias, já estou glorificando mais de um. Já estou glorificando mais de um. Então a palavra certa é aleluia. Não é aleluias. Nós todos estávamos cantando aqui agora. Havia vários aleluias, porque havia mais de uma pessoa. Amém. Havia vários aleluias, aí sim. Vários aleluias louvando singular, Deus. Amém, irmãos? Mas se eu diretamente falar aleluias, eu estou dizendo louvado seja deuses. E não é louvado seja deuses. É louvado seja Deus. Amém. E já tem crentes que já vai bem no extremo. Aleluias! Outra coisa, não se diz glórias a Deus. Não existe isso na Bíblia. Glórias a Deus. Não existe isso. É glória a Deus. Amém, irmãos? Só tem uma glória. Não existe mais de uma glória. Verdade. Para Deus, não. Verdade. Glória a Deus, não é glórias a Deus. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Nem o Mombrana menciona isso. O Mombrana não menciona glórias a Deus. É glória singular. Amém, irmãos? Estude na sua Bíblia. Vê em casa. Observa nas mensagens do profeta. Você não vai ver o Mombrana dizendo aleluias. Você não vai ver. Então temos que adorar certo, amém? Amém. Temos que adorar certo. Se nós temos uma mensagem correta, uma mensagem certa, uma doutrina bíblica, então temos que adorar certo. Amém. Se nós cremos certo, você não pode adorar certo se você não crê certo. Para você adorar corretamente, você tem que crer corretamente. E quando você crê corretamente, aí você pode adorar corretamente. Amém? Porque a sua adoração está dentro de um ensinamento correto. E quando você adora a Deus correto, Satanás, fica sem nada. Satanás não pode tomar parte nenhuma, porque nós temos o ensinamento correto. Amém. Mas aonde não há ensinamento correto, Satanás aproveita de muitas coisas. Porque uma adoração errada a Deus, adora imediatamente a diabo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Uma adoração errada a Deus, imediatamente aquilo está transportando para o diabo. Aí fica sendo o diabo sendo louvado. E nós não queremos adorar o diabo. Nós adoramos a Deus. Deus é o único a ser adorado. Mas importa que seja crido corretamente.
Importa que seja ensinado corretamente. Então, nesse grupo, há muitas coisas boas. Muitas coisas boas nas quais nós postamos. Hoje mesmo eu postei, deixa eu ver aqui, dá licença, os irmãos, para ter uma ideia do que nós postamos hoje. Não é muita coisa, não. É apenas uma coisa que dá para ler rapidamente. Você pode passar a leitura e então ser abençoado naquilo ali. Mas hoje mesmo eu postei duas. Hoje mesmo eu postei essa aqui, ó. Sobre uma coisa muito importante que pegou muita gente de surpresa. E podemos considerar que há algumas irmãs com o espírito pagão nelas? É só você entrar, você vai ver. Podemos considerar que há algumas irmãs com o espírito pagão nelas? Quando digo pagão, não estou me referindo à crença e nem à fé, mas à conduta, postura, usos e costumes. E não estou tirando a beleza feminina que a mulher deve ser para o seu companheiro, para o seu marido. Se você se veste bem, é para o seu marido. Se você produz-se bem, é para o seu marido. Se você vai fazer uma escova no cabelo, você vai ficar bem para o seu marido. Se você produz para tirar fôlego ou respiração de qualquer outro homem, tem um espírito errado com você. Tem que ser para o seu marido. Amém, irmãos? Amém. Então aí a gente continua. Na mensagem C de parágrafo 75, nós encontramos muitas mulheres nestes dias sedentas pela beleza. Agora, não há uma mulher, é uma coisa natural a mulher ter sede por ser bela. Isto é seu instinto, dado por Deus, e sua beleza que Deus deu para o seu companheiro. Agora, por isso não me refiro, irmã, que tens um broche, ou este ou aquele outro, se tens um alfinete que queira usar, o mesmo pequeno colar que te dá seu esposo, ou talvez algo como isso, que usaste. Agora, para mim, não creio que isso seja mal. Agora, isso sou eu. Quando digo que sou eu, não é o Senhor dizendo. Quando diz sou eu, não é o Senhor dizendo. Agora, recordem, me faço entender essa minha opinião, porém penso que é a aproximação a isso. É a maneira que o fazes. É o motivo que está por detrás disso. E quando você vê que está se apossando disso, deixe isso de lado. Nessa postagem eu estou falando sobre irmãs que gostam de ficar colocando colar no pescoço, cordões, pulseiras, no pé, outros pendentes e outros acessórios, que são costumes que vieram do paganismo. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Né? Então tem muitos estudos assim que podem ajudar. E aí pessoas vêm agradecendo porque o pastor não fala nada, né? Aí eu falo, aí tem outro que eu postei hoje. Crentes cometendo iniquidades constantemente, onde isso parará? Mas o que é iniquidade? Estas são ações que sabemos que entristecem o Espírito Santo. Mas mesmo assim, as cometemos. Exemplo. O que é iniquidade? Vamos dar um exemplo. Diante de uma televisão pela qual o profeta disse que seria melhor dar um tiro nela, nós sabemos, mas mesmo assim ficamos diante dela. Estas são atitudes que sabemos que são erradas, mas mesmo assim a fazemos. Exemplo. Irmãs cortando a ponta do cabelo. Uma base aqui, uma base ali, uma maquiagem aqui, uma saia justa aqui, colada ali, assistindo uma partidinha de futebol, distração com games, sem camisa em casa, nas ruas, de bermuda, ou seja, o pecado de iniquidade é ter a consciência de algo que não está certo, mas mesmo assim preferem fazer errado. Exemplo. Deixar de ir nos cultos, deixar de tomar a Santa Ceia, entregar seus dízimos,
Sabem que não devem tomar mocinhas incrédulos ou mocinhos incrédulos para namoro, que é um jugo desigual, falar mal do pastor, procurando defeitos em membros e na igreja, não ler a Bíblia, não ler a mensagem, não orar, não jejuar, não consagrar. Esse tipo de conduta e ação será mais duro no juízo para aqueles que conheciam, que sabiam, que tinham conhecimento, mas mesmo assim não se preocuparam em estar sempre fazendo e obrando no que era certo. Melhor que nunca houvesse conhecido e nem nascido no mundo, diz a Bíblia. Observação do profeta. Na mensagem Como Fui com Moisés, serei contigo, parágrafo 33. Deus não te considera responsável por seus erros. Ele te considera responsável por ser voluntário. Pecado voluntário. Quem vive voluntariamente pecando, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais misericórdia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então isso temos postado no grupo. E muitas pessoas têm lido bastante, né? Pessoas procuram. A gente coloca, somente eu posso postar, somente eu. Os outros só vão ler e postar coisinhas, alguma coisa nesse sentido, né? Outra coisa que eu postei ontem à noite. Sabemos realmente a descrição de quem é Elias? Não estou falando da pessoa, mas do espírito. Os irmãos entendendo? São estudos bons que estão lá no grupo. Outro. Qual era a dúvida e a fé que o irmão Brana tinha? Postagem do grupo. Qual era a dúvida e a fé que o irmão Brana tinha? A igreja noiva do Senhor Jesus Cristo sabe que o nosso profeta nos ensinou que dúvida é pecado. E como ensinar algo que a própria pessoa possui? Pelo fato de ser pecado? Concernente às Escrituras, a palavra de Deus, o irmão Brana não tinha sequer uma dúvida, nem arrazoamentos, nem discrepâncias, e nem se estribava em seu próprio pensamento. Mas qual era a dúvida que ele tinha? Relacionada a quê, com que e por quê? Muito bem, vamos ver no que o irmão Brana baseava a sua dúvida. Mensagem estreita é a porta, parágrafo 85, 88 e 100. Quantos foram salvos no dia de Noé? Dentre aquela geração? 8. Dentre muitos milhões, somente 8 é que foi salvo. Jesus disse, assim será também na vinda do Filho do Homem. 100. Você quer dizer então, pregador, que quer dizer para mim que você duvida que sai uma dúzia dentre esses milhões e 4 bilhões no mundo? Irmão Brana disse, eu duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no arrebatamento. Qual era a dúvida do irmão Brana? E a fé dele? A fé era esta, eu continuo aqui embaixo dizendo, a fé dele era esta. Se for 8, eu quero ser um. Amém, irmão? Se for 8, eu tenho que ser um desses 8. Amém? Amém. Então tem mais estudos, tem mais ali postagem diária que nós colocamos. Igual tem mais aqui, por exemplo, essa aqui. Será que Deus te aceitará outra vez? Pecaste tanto? Baseado em fatos reais. Eu conto a história aqui. Outra matéria. Vocês pensam que esqueci dos homens no sentido da cobiça e do adultério? Aí tem outros estudos aqui. Uma mulher poderá ser julgada no juízo final por ter cometido adultério com 1 milhão de homens ao mesmo tempo? São estudos que estão no grupo também. São vários, essas são recentes. Tem mais aqui, que é qual é o significado da palavra Pokémon? Está aqui também, eu dou algumas coisas, algumas dicas para alguns irmãos. Né? Tem muitas coisas aqui, as recentes que eu tenho colocado agora aqui. Né? Pode um dizimista fiel e continuar sendo um roubador na casa de Deus? Eu explico a diferença entre dízimo e oferta alçada. Quem está entendendo, irmãos? Pode um dizimista fiel continuar sendo um ladrão na casa de Deus? Falando sobre a diferença entre dízimo e oferta. Está escrito lá em Malaquias 3:8. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Se você só entrega o dízimo e esquece de entregar as alçadas, mesmo assim rouba de Deus.
Vamos lá. Tem mais aqui alguns estudos. Deixa eu ver aqui. Porque muitos evangélicos, além de estarem enganados, não se preocupam com o engano. Aí eu mostro por quê. A sua igreja proíbe você de fazer alguma coisa? Outro estudo pequeno. Vou falar aqui. Uma determinada irmãzinha da nossa igreja foi confrontada com uma dessas riquetas, moderninhas, atiradinhas, como diz o profeta, no eventual intervalo na escola, recreio. Alguma delas incomodada com o cabelão, com o vestidão, a falta de maquiagem, pintura, de brinco, de gírias modernas. Elas então aproximou dela e disse: é sua igreja que proíbe você fazer essas coisas? Ela disse: claro que não, minha igreja não proíbe nada. Então elas disseram então: é o seu pastor? Ela disse com um tom de brincadeira: não, meu pastor não proíbe nada. Nós somos livres, podemos fazer o que nós quisermos. Então elas disseram: mas por que você não vende short, de mini blusa, de mini saia, de batom, não corta o seu cabelo, não usa esmalte, não usa brinco, e venha se divertir conosco? Ela disse: eu não posso. Elas disseram: mas você acabou de nos dizer que podia fazer tudo. Ela disse: sim, eu disse, mas se eu fizer, entristecerei aquele que está dentro de mim. Elas disseram: quem é que está dentro de você? O Espírito Santo. Amém? Então são coisas boas que estão lá, e as pessoas comentam e começam a comentar, e ajuda, manda cola, manda para outras pessoas, manda para outra. Uma mensagem que eu posto, ela vira quase 1000, mandando, colando para outras pessoas, mandando para as pessoas. Então, o orgulho do pastor e dos obreiros. Tem aqui também, tem outros aqui, né? Pescando no aquário, isso é bom. Isso aqui foi eu, isso aconteceu comigo. Recentemente, o ministro veio a me acusar por meio de uma linguagem parafraseada, por causa do evangelismo do tempo do fim, esse que nós pregamos, que Deus enviou o profeta, que fazemos aqui na região metropolitana de BH. Ele disse: por que vocês estão pescando no aquário? Por que vocês não vão lá no mundo e pregam para os cachaceiros, drogados, incrédulos? Eu parei e disse: é o que eu estou fazendo agora mesmo para você. Ele disse: o quê? É isso, é o que eu estou pregando para você agora. Mas é o que eu estou fazendo. Então ele disse, e eu disse: escuta, o que tem no aquário além do peixe? Ele disse: a água, ora. Continuei: vocês homens que dizem ser pregadores do evangelho, vai lá no mundo e pega um peixe e o põe numa água limitada. Pois isso é que tem no aquário, apenas uma quantidade de água e oxigênio que é fabricado por corrente elétrica artificial, fabricado, põe energia ali. Um oxigênio verdadeiro, nem a água limitada. Então eu disse: por isso é que estamos pregando o evangelho, tentando tirar um peixe que foi capturado e colocado numa água limitada, no qual para ele é uma ilusão, enganando, pois quando ele quer nadar mais um pouquinho a fundo, bate seu narizinho no vidro, pensando que tem mais água na frente. Mas vocês não dão. Mas nós os tiramos de lá e deixamos eles nadarem profundamente nas águas profundas e ilimitadas da palavra de Deus. Amém. Não dizemos: aqui nós cremos isso aqui nós cremos aquilo, isso aqui nós não cremos. Nós colocamos ele para aprofundar na palavra. Amém, irmãos? Amém. Então são muitos estudos que estão aqui, muitas coisinhas boas que nós postamos diariamente no grupo chamado Mensagem na Grande BH, no WhatsApp. Quem quiser depois adicionar, eu adiciono vocês para receberem ou até mesmo postarem alguma coisa. Amém? Muito bem, vamos então falar sobre esse assunto. Uma pedra de tropeço no caminho de alguém. A Bíblia diz que nós somos epístolas. O que quer dizer epístola? Cartas. Não é assim? Cartas. Epístolas. Escritas. Lidas por todo mundo.
Agora eu fico perguntando para mim mesmo, por que Paulo chegou a dizer que nós devemos ser cartas lidas e escritas, lidas por todo mundo? Geralmente, quando se alguém escreve uma carta, ele escreve em particular. E então coloca dentro de um envelope e cola para ninguém ler. E aí Paulo vem e diz, nós devemos ser cartas, epístolas vivas, lidas por todo mundo. Amém, irmãos? Amém. Em outras palavras, nós devemos ser um livro aberto. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aí vem Jesus e diz, vós deveis ser o sal da terra. O sal. Para que serve o sal? Se não para salgar. Para que serve o salgar? Para conservar. Amém. Hoje em dia todo mundo tem geladeira, tem freezer. Antigamente, para poder conservar uma carne, conservar um torresmo, um torcinho, um óleo, tinha que fazer meios, carne de lata, aquela coisa toda, para conservar. Hoje não, hoje tem geladeira, deixou a lata de lado. Mas o sal é para salgar, é para conservar. O sal serve para outra coisa também, para poder dar sede. O sal provoca sede. Quem entendeu, irmãos? Amém. Jesus disse que se o nosso testemunho, se o nosso sal for sem sabor, for insípido, sem sabor, insosso, sem sabor, para que serve um sal sem sabor? Para que serve um sal que não pode ser salgado? A Bíblia diz, joga-se fora. E quando se joga fora, pode pisar boi, pode pisar cavalo, pode pisar jegue, pode passar carne em cima. Jesus disse, é assim que acontece. O sal, quando perde seu sabor, torna-se insípido e é lançado fora. E assim os homens pisam. Ele disse, pisa no quê? Pisa no testemunho. Quem está entendendo, irmãos? O testemunho começa a ser pisado. Ele disse também que nós seríamos luz no mundo. Para que serve a luz, se não para clarear? Para que serve a luz, se não para mostrar onde você está indo? Para que serve a luz, se não para mostrar algo? E ele disse, vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, as pessoas que andam em escuridão e em trevas devem ver um pouquinho de esperança em mim e em você. Amém, irmãos? Mas se Deus tratou com fulano, ele pode tratar comigo também. Se Deus tratou com a irmã, pode tratar comigo também. Isso é que nós devemos ser luz nesse mundo, ou seja, dar um pouquinho de esperança para alguém que está nas trevas. Amém, irmãos? Se você sai de casa, vai para o trabalho, pega o ônibus, todo dia o mesmo ônibus, todo dia o mesmo ponto, todo dia o mesmo trabalho, mesma rua, e todos veem você todos os dias, e vê como você anda, como você atua, como você caminha, como você fala, e tem alguém te observando. Se você é luz, pode dar um pouquinho de esperança para alguém. Amém, irmãos? Amém. Puxa vida, conheci João, conheci Joaquim, conheci Maria, conheci... Olha, se Deus pode mudar a vida dele, pode mudar a minha também. Então você está sendo o quê? Você está sendo o quê? Luz. O seu sal está provocando sede em alguém. E a sua carta, a sua leitura, pelas qual eles fazem em você, é uma leitura correta. Amém, irmãos? Mas o que acontece é que nós estamos vivendo num mundo em que o testemunho está muito abaixo do que é esperado. Isto por causa da incredulidade e o pecado que aumenta junto com a iniquidade. Por causa disso, o amor de muitos se esfriaria. Aí as pessoas viveriam de uma aparência religiosa, não deixaria de ser crente, não deixaria de ser religioso, mas também não sairia do mundo nem das misturas do mundo. Ou seja, viveria uma vida de profanação. Uma mistura de santo com imundo vivendo profanadamente. Aí as pessoas não têm mais esperança. Porque a vida que aquela pessoa vive naquele bairro, naquela rua, naquele trabalho, não projeta nenhuma esperança
para aquela pessoa que quer mudança. Porque se for para viver igual o fulano vive, é melhor ficar naquele lugar mesmo. Quem está entendendo? O que acontece? Acontece que esta é a maior pedra de tropeço no caminho de alguém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quão terrível é um tio, um parente, uma mãe, uma filha, um avô dizer não querer Jesus, não querer aceitar Jesus, porque sua atuação, sua maneira de viver, a sua forma de agir em casa, a sua forma de agir na rua é totalmente contrária ao que ele pensa. Quem está entendendo, irmãos? Uma pedra de tropeço no caminho de alguém. Essa é a pior desgraça. Vamos ler 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Segundo Pedro, aleluia. Desculpe, mas 1 Pedro. 1 Pedro 2, 11 e 12. Então, o profeta Ivan Branner pregou a mensagem intitulada Por que é tão difícil viver a vida cristã? Ele pregou essa mensagem, eu tenho em casa. Por que é tão difícil viver a vida cristã? Por que é tão difícil? É tão difícil por causa de uma coisa. Não é difícil no sentido de entender o que ele fez. Não é difícil no sentido do seu jugo, porque a Bíblia diz que o seu jugo é suave. E não é no sentido de pesado, porque ele diz que o seu fardo é leve. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não foi assim que ele falou? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não foi assim que ele falou? E ele disse que o fardo dele é leve e o seu julgamento é suave. Quando você vê a pessoa dizendo assim, mas é difícil obedecer a palavra, é difícil ficar, eu estou com a dificuldade de deixar esse cabelo crescer, eu estou com a dificuldade de ficar vestir esses vestidão, eu estou com a dificuldade de ficar sem minha novela, sem meu filme, estou com a dificuldade de... Pode ter certeza que ela está achando que o jugo de Jesus é pesado. O fardo é pesado. Jesus que não é. Não é. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Mas é muita coisa que combate contra a nossa alma, amém, irmãos? É muita coisa. É muita coisa. Se você pudesse ouvir o som de sua alma, se você pudesse ouvir a voz da sua alma, quando você estivesse diante de alguma coisa, ou de frente a alguma coisa, ou ouvindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa, mas a alma, ela é sufocada por causa do espírito, que é a natureza da alma. E se aquele espírito, aquela natureza não é convertida através do novo nascimento, a alma vai ficar sufocada, porque não falará e você não ouvirá. Mas quando a natureza é convertida e o espírito é convertido, a alma, por certo, se converterá, porque dará abertura para que o Espírito Santo passe. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fala conosco. Amém, irmãos? Amém. Aí ele diz no versículo 12: tendo o vosso viver honesto entre as pessoas, entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de você, mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vocês observam. Amém, irmão? Amém.
Vê? O mundo observa o crente. O mundo observa você. Tem alguém te observando no trabalho, na rua, na vizinhança. Tem alguém te observando. É. E além das pessoas nos observar e ver como andamos, como portamos, como nós falamos e como nós vestimos, pessoas que vão na sua casa. Você acha que tem pessoas que vão na sua casa só para ver você? Ele vai para ver na sua casa para ver o que você vê, para ver o que você, como é que você se veste, para ver o que você fala, para ver como que você e sua esposa anda. Tem gente que vai lá para isso, irmão. Quem entendeu, irmão? E não adianta esconder. Até mesmo pecado. Você talvez pode estar no seu quarto, fazendo algum tipo de ação, de conduta. Aqui ninguém está vendo, papai não está vendo, minha esposa não está vendo. Ou talvez em algum lugar, alguma coisa. O profeta disse que até através da formiguinha, através dos olhos dela, Deus te vê. Os irmãos estão entendendo? De sorte que não há nada oculto debaixo do céu. Todas as coisas estão nuas diante de Deus. Não há nada encoberto. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, observe que aí ele continua falando sobre testemunho, ao 13. Aí já é outra coisa, já começa a falar do serviço, do trabalho. Sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor, que é o rei como superior, governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores. Nós temos que estar bem só com os irmãos? Só com o pastor? Só com Deus? Não, com o governador também, com o prefeito. Mas peraí, eu estou bem com o governador, nem conheço ele. Mas peraí, se você faz um gato lá na sua luz, você está bem com o governador? Se você faz um gato na água, na sua rede, você está bem com o governador? Com as ordenanças da terra? E o imposto? Irmãos, a coisa não é fácil, não. Para um cristão abdicar de tudo nessa terra não é fácil. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Né? Então, aí no versículo 15 diz, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo vocês o bem, o correto, tapeis a boca dos ignorantes. Amém, irmãos? Dos homens loucos. Está vendo para que serve o testemunho? Está vendo para que serve o testemunho? Está vendo por que serve? Porque vale a pena um irmão ser um cristão? Que vale a pena a irmã ser uma cristã? Que vale a pena se comportar daquela maneira que para o mundo é uma loucura? Que vale a pena aquele irmão se comportar daquela maneira que para o outro é oportuna? Irmãos, todas as coisas, ó, até horário de serviço, irmão. O cartão tem que ser batido 5. Olha, não peça. Eu vou sair mais cedo, mas olha, ninguém vai ficar sabendo. Você bate meu cartão naquele horário, ó, você está pecando diante de Deus. Porque você está devendo à empresa e você não está lá e alguém baterá o seu cartão naquele horário como se você estivesse lá. E está errado, está roubando o seu superior, diz a Bíblia. Quem entendeu, irmão? Eu fico observando o irmão Aguinaldo. O irmão Aguinaldo está aqui na minha frente. Aqui. Eu não estou falando isso para... Estou falando isso para a glória de Deus. É um testemunho. O irmão Aguinaldo trabalha em sítio. Os patrões dele demoram. Vai lá de vez em quando. Vai lá de vez em quando. Ah, mas é sítio, patrão não vem, eu posso começar 8, posso começar 9, posso começar 10. Não é assim. Ele começa na hora certinho de trabalhar. Tem hora certinho do almoço, tem hora certinho de voltar, hora certinho de sair. Os irmãos do Lené, né, irmão? Eu fico bobo, assim. E o patrão tá lá, não sei aonde, mas ele... Ô, irmão Aguinaldo, eu posso fazer isso, assim? Ô, irmão Aguinaldo, você pode ir mais... Eu já falei de ninguém umas duas, você só vem fazer um teste. Agora foi revelado, né, Aguinaldo? Agora foi revelado. Irmão Aguinaldo, tem o batismo, o senhor não pode deixar lá, só um... Não posso, pastor, estou trabalhando nesse horário, não posso. E os homens, ó, tá lá, não sei aonde.
Mas para quê? Para cumprir a coisa certa. Amém, irmãos? Porque, sabe por quê? Sabe por que ele faz isso? Ele faz isso. Outros também fazem, não estou falando só ele. Faz isso para que no final do mês, o seu ganho, possa Deus receber com alegria o seu dízimo, sua oferta. Amém, irmãos? Para que possa o devorador ficar longe da família em termos de doença, de problemas e tal. O cristão tem que dar exemplo em tudo. Outro dia, ai meu Deus do céu, gente, não faz isso, o mundo está aí, Deus está vendo, nosso Deus, a fila está grande da lotérica, está 100 pessoas, eu sou 100, tem 99 na minha frente, ó, eu vou ficar aqui, aqui é meu lugar, tá? Eu vou dar uma volta por aqui, você está ali, irmão? Aí passa uma hora, eu estou aqui. Você não está nada lá, está mentindo. Verdade. É porque eu estou aqui. Está aqui, cara de pau. Verdade. E depois alguém ali vê que você é um cristão, você é um crente. Olha o exemplo que está dando. Quem já fez isso, levanta a mão. Seja sincero. Olha lá, não tem um lá atrás. Não, pode levantar. Se você não levanta para mim, Deus está vendo, irmão. Olha, irmão Tavinho, o bonitão da Caratita. Que mais? Tem mais gente, tem mais. Aqui, eu já fiz isso. Errado? Errado. Aí você fala assim, qual é a sorte do Senhor? A sorte que ninguém me conhecia. Mas Deus conhece. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Outra coisa, dá atestado sem estar doente. Atestado na firma. Fala pro doutor lá que eu tô. Fala pro encarregado que eu tô com a febre. E vai lá, compra um atestado, arruma um atestado. 3 dias de atestado. Deus está vendo. Aí no final do mês ele te paga como se estivesse trabalhando corretamente, mas você não estava doente. Deus está vendo tudo isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. E se for eu parar aqui para falar um monte de coisa, irmão, ninguém vai tomar ceia essa noite. Nessa noite ninguém vai tomar essa ceia. Então, a coisa não é fácil. Na mensagem influência, parágrafo 44 ao 49, não sei se vai até terminar não, porque é muita coisa aqui. 44 ao 49 diz o seguinte: um rapaz adolescente disse não muito tempo atrás, um cristão, ele estava fazendo algo, ele estava admirando um certo jovem, presta atenção, um cristão que estava admirando um certo indivíduo de rock and roll, que pertencia a uma determinada denominação. E eu estava falando em um encontro da Mocidade para Cristo. E este jovem indivíduo disse, sabe, eu admiro fulano e penso que ele é um dos mais firmes cristãos. E este rapaz é um rei do rock and roll. E eu disse, rapaz, eu penso que há uma única diferença entre este jovem e Judas Iscariotes. Aquilo é, Judas recebeu 30 peças de prata. E este aqui, que você diz que é um rock and roll, que pertence a tal igreja, recebeu uma frota de Cadillac e milhões de dólares por trair a Jesus Cristo. Está falando de Elvis Presley, que começou certo, sendo um cristão, louvava a Deus na igreja, aí produtores de disco viu que ele tinha uma voz maravilhosa, convidou ele para fazer uma gravação ali fora, tirando ele aos poucos da igreja, até que tirou totalmente. Esta é a verdade. Aquela influência do canto, daquelas canções cristãs e coisas assim, perante os jovens, e saindo para o mundo daquela maneira,
joga a maior pedra de tropeço, mais do que todos os bares de bebidas e tudo mais que há no país. É uma desgraça que haja aquilo, até mesmo que seja permitido. A igreja deveria se levantar e nem mesmo permitir aqueles hinos serem cantados por pessoas assim. E as denominações não estão nem aí. A jovem vai na frente, de bermuda, de calça, aquelas calças, como é que chama aquela calça que fazem ginástica, essas mulheres que vão na academia para mostrar as curvaturas, para mostrar as curvas, porque hoje está cheio de academia, que a roupa coladinha no corpo, como é que chama? Leg, sei lá como é que chama. E vai na frente e canta lá, e eu falo, glória a Deus, aleluia. E não sei o que, é isso mesmo, é de Deus, é de Deus. É do capeta. Vai lá dentro, vai na frente do público, cheio de batom na boca, com uns brincos que pesa quase 1 quilo, cantando, e ela com aquela calça leg, mostrando rapazes de bermuda, brinquinho na orelha, calça colada mostrando a parte íntima, chupando chiclete na igreja. Como podem as pessoas fazerem tais músicas? Como podem as pessoas apresentarem? Isso é um auge da hipocrisia. E nós encontramos que aquilo vai entre os cristãos também, entre os crentes. E este jovem disse, bem, eu lhe direi o que eu penso acerca disso. Eu penso que Deus ama tanto até... Eu penso que Deus me ama, irmão Brana, tanto até que se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai passar impune com isso. Eu disse, irmão, ele nunca fez aquilo. Ele nunca faria isso. Mesmo Israel, sua nação, mesmo Davi, um homem segundo o próprio coração, ceifou o que ele plantou. Sim, você colhe o que você semeia. E você fará isso também. Cada um de nós fará isso. Nós sabemos disso. Amém? Amém. Então, Elvis Presley cantando nas Assembleias de Deus, na década de 40. E aí foi para o mundo. Aí ele tirou o louvor que era para Deus e foi louvor para o diabo. E aquilo causou uma maior pedra de tropeço na vida de muita gente, talvez até nos familiares deles. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vai ter que responder isso no julgamento. 15. Da mensagem companheirismo. Parágrafo 15. Claro que muitas vezes entre as pessoas lá fora, quando eu estou nos períodos das convenções, eu nada falo a não ser da grande e fundamental doutrina evangélica. Às vezes tento falar contra o pecado, da repreensão de determinadas coisas que vejo as pessoas fazendo, tentando viver como o mundo e continuando a fingir que são cristãos. A maior pedra de tropeço que a igreja pode ter é uma coisa como esta. Nós devemos estar dentro ou então estar fora, mas não fingir algo quando ainda não somos. Amém? Sim, sim. Não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Na mensagem comunhão, a última mensagem que o irmão Brana pregou antes de partir, 12 de dezembro de 1965. A última mensagem, comunhão, antes de partir. Parágrafo 73, ele diz assim: o que é você? Você é um cristão? Você vive diante de todos como cristão? E se você tomar isto e não viver como cristão? Se você tomar a Santa Ceia, tomar o pão, tomar o vinho, lavar o pé do seu irmão, se você não discernir isso quando você estiver fazendo, tomando o corpo do Senhor, você está colocando pedra de tropeço no caminho de alguém mais. Como eles veem você tentando fazer isso? E então não vivendo como você está suposto a viver. Você não está discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre muitos fracos e muitos doentes. Isto é uma maldição. Vê você? Aí está. Quando tomamos isto mostra para a igreja que eu creio em cada palavra, creio que ele é o pão da vida, creio que ele veio do céu, creio que toda palavra que ele diz é a verdade e eu vivo por ela. Amém, irmão? Amém. No melhor do meu entendimento, Deus sendo meu juízo. Por esta razão, diante de meus irmãos e de minhas irmãs, eu passo na fila e tomo a Santa Ceia com minha consciência tranquila. Parágrafo 76. Hebreus capítulo 4. Está aqui no computador, mas não vou mexer não. Na mensagem identificação, parágrafo 34, diz o seguinte: e vocês sabem, esse é um dos maiores estorvos que existe na Igreja de Deus. O contrabandista de bebida, alcoólico, o jogador, essas pessoas, todos nós sabemos de que maneira se conduzem. E eles próprios sabem que se terminarem assim, vão para o inferno. As pessoas mesmo falam. Outro dia, uma pessoa evangelizando com uma pessoa que estava fumando um cigarro atrás do outro, disse: olha, além de você criar um câncer, você vai para o inferno. Disse, eu sei que vou para o inferno mesmo. Eu sei que vou para o inferno mesmo. Todos nós sabemos de que maneira eles conduzem. Mas o sujeito que professa ser um cristão, a mulher que professa ser uma cristã, e então vive algo diferente, é a maior pedra de tropeço que o mundo exterior tem. Que há no mundo exterior, em qualquer lugar. Isto é pior do que qualquer coisa que o mundo pode produzir. Uma pessoa que supõe ser uma cristã e então vive alguma coisa diferente disso, mentindo, roubando os dízimos, enganando e fazendo coisas que não deveria fazer, é um descrédito ao seu testemunho quando você toma pessoas que fazem essas coisas. Nosso caráter é moldado ali pela vida que está em nós. Amém, irmão? Amém. Pela vida que está em nós. Que vida? É aquela vida que Paulo falou. Olha, a vida que eu vivo agora nesta carne, vive, não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Amém. Cristo é que vive em mim. Né? Então, olha, no mundo que nós estamos vivendo hoje, pela falta de conhecimento, falta de temperança e de paciência, conhecimento, temperança e paciência, essas três coisas. O mundo que nós estamos vivendo, principalmente os crentes, pela falta de conhecimento, temperança e paciência, isto tem definido para muita gente que não quer Jesus. Porque tem lares, por falta de conhecimento, por falta de temperança e paciência. Os irmãos entendem, irmãos? E aí o crente e a crente discutem diante do filho, que ainda não tomou uma posição para Cristo. Aí a mãe e o pai discutem entre o filho e entre a filha, que ainda não aceitou Jesus Cristo. Que filha e filha é esse que vai aceitar Jesus Cristo? Nunca. Os irmãos entendendo? Nunca. Porque o seu testemunho está correndo para o lixo. Está empurrado. E não é somente em casa, é em todos os lugares. Que está difícil ganhar uma alma? Tá. Está difícil ganhar uma alma para Jesus Cristo? Tá. Mesmo você pregando, mostrando e tudo mais. Porque mesmo você, o que foi uma vez lá atrás e agora é outro, há ainda aqueles incrédulos que ainda não acreditam que alguma coisa mudou. Sabia disso? Ainda há aqueles que ainda não creem que alguma coisa mudou. Infelizmente existe isso. Então, o profeta irmão Branham, ele vem na mensagem ordenação, parágrafo 51, e diz o seguinte: vale lembrar que Tiago disse lá
para nós sermos ouvintes e ser também praticantes. Porque aquele que é ouvinte e não praticante, eu vou comparar ele como um homem que contempla o seu rosto natural de frente ao espelho. Contempla seu rosto, depois que sai de frente ao espelho, esquece do que foi. Os irmãos entenderam, irmãos? No parágrafo 51 diz o seguinte: mas quando você vê um lugar que professam ser filhos e filhas de Deus, entra lá, e a primeira coisa que vê é negarem a própria Escritura para ajustar, porque ela não se ajusta ao credo deles, vê-los entrar lá e falarem a respeito da obra de Deus, fazendo algo, e rirem disso, aí está aquele hipócrita, sim, aí está aquela coisa que é maligna, e ver essas pessoas virem e tomarem a comunhão, a Santa Ceia, e logo saírem no dia seguinte, viverem vida simplesmente ao contrário do resto de tudo, essa é a maior pedra de tropeço que existe. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, olha, deixa eu dizer para vocês, eu já vi com os meus próprios olhos pessoa vir na igreja, tomar a Santa Ceia, ou fora do culto de Santa Ceia, vir no culto, ter uma boa mensagem, uma boa pregação, um bom aprendizado, e perder o culto na porta da igreja. Antes mesmo de pegar o ônibus, e já perde o culto na porta. Os irmãos estão entendendo? Então, para nós conservarmos isso, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Eu preguei aqui há algum tempo atrás que haverá muitas decepções no julgamento, lá no juízo do trono branco. Quem vai ficar decepcionado? O estuprador? Não, ele sabe para onde vai. O contrabandista? Não, ele sabe para onde vai. Quem ficará decepcionado? O assassino? Não, ele sabe para onde vai. Quem ficará decepcionado quando ouvir a sentença para o inferno? Esses que eu citei não ficarão decepcionados, pois saberão para onde vão. Aonde vai os mentirosos, os avarentos. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os roubadores, os mexeriqueiros, os caluniadores, os roubadores, aborrecedores do bem. Mas o decepcionado vai ser aquele que pensou que estava certo, pensou que estava servindo a Deus. Certamente haverá muitas decepções naquele dia no juízo. Ordenação. Parágrafo 51. Na mensagem Um Testemunho no Mar, 118. Irmãos, não é fácil. 118. Mas Jesus disse que não seria fácil. Ele disse que nós animássemos. Ele disse: no mundo tereis muitas aflições. Sim, eu passei. Ele disse: eu passei, mas eu venci. Amém, irmão? Aleluia. Eu venci. E se eu, como homem, venci, vós também devereis vencer. Eu disse a uma senhora outro dia, ela estava tão apertada com seu vestido. Ai, meu Deus do céu. Irmãs, vigiem suas roupas, seus vestidos. Hein? Olha, não se veste bem só para ir na igreja, não. Você não tem que se vestir ou andar vestida só na hora de ir para o culto, não. Irmãos, não tem que ficar com camiseta regata em casa, de bermuda, só porque você não está na hora de ir para o culto. Só porque você não está na hora de congregar. Ela estava com um vestido tão apertado, parágrafo 118. Talvez eu não soe bem eu lhe dizer isso. E tem irmãs que vestem umas camisetinhas. Eu não sei qual é o espírito ou qual é a intenção que tem de uma irmã
pegar uma... Pode ser minha esposa, pode ser minha filha. Uma camiseta que vem até aqui na beira do umbigo. Olha, presta atenção. Irmã que vem na igreja. Irmã que vem na igreja. Para ficar assim, ó. Esticando. Levanta a mão. Baixando, baixando. Não está vestida. Verdade. Não está vestida. Está nua. Fizeram a pergunta para o irmão Brana. Essa aqui vai pegar. Irmão Brana, é errado as irmãs deixarem de usar as anáguas? Irmã, para a glória de Deus, eu tenho uma esposa de 40 anos de idade, 41 vai fazer, e tem uma moça que vai fazer 16 anos. Irmãos, não é porque é dever, é ordem não, que eu vou lá e imponho, não. Não vestem vestido, não sai sem anágua. Não sai. Não sai sem anágua. Não sai. Porque a anágua é a segunda proteção sua. Se você perder a primeira. E aqueles que vestem a anágua lá em cima, aquela anágua curtinha, Vai ficar na água. Então, aí diz aqui. Aí diz o seguinte. Ela disse. Irmão Brana falando das irmãs que não usam água. Vergonha. Você é uma cristã? Irmã, este vestido é muito apertado, eu disse para ela. Você é uma cristã de verdade? Tem certeza? Você está sendo uma pedra de tropeço aqui na igreja, irmã. Com esse vestido colado. Ah, mas eu estou bem vestida, mas está colado. Alguém está olhando para você. Porque uma mulher que está vestida coladamente, bem colada, ela chama mais atenção do que estiver somente pelada. Ela aguça mais a atenção do homem. Quem está entendendo, irmão? Amém. Ela disse no 119, bem, irmão Brana, sabe de uma coisa? Ela disse, estes são os únicos tipos que estão fazendo nas lojas. Eu disse, eles ainda têm tecido, irmã. Ainda existem máquinas de costura, irmã. Não há desculpa. Aleluia. Glória a Deus. Ouçam, deixe-me dizer-lhe algo, meu caro amigo, não para te provocar. Não, Senhor, estou tentando te deixar fora do tormento eterno. Contanto que aquele espírito esteja em você, você fará isso. Isso é certo. Você tem que nascer de novo. Agora, você pode se encaixar naquela observação, mas deixe-lhe dizer algo. Onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Deixe-me dizer. Você pode ser tão pura como um lírio para o seu marido. E você pode ser tão pura como um lírio, mocinhas, rapazes, ao seu namorado. Porém, um dia Deus te fará responder por ter cometido adultério. Mesmo que você nunca foi para a cama com outro homem. Mas lá no julgamento, haverá muitos homens que chegarão diante de você e que verá você com aquele vestidinho curto, apertado, e eles te olhando, te cobiçando, te desejando. Testemunho no mar. Você será julgado por adúltera quando você se veste dessa forma. Quem olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela, não somente ele, com ela em seu coração. E quando aquele homem tem que responder, aquele pecador, por olhar em você, por ter cometido adultério, quem o submeteu a isso? Quem fez ele fazer isso? Quem fez ele subir no seu coração esse tipo de desejo? Foi a maneira em como você estava vestida.
Aí tem irmãs que não vigia, mostra 3 dedos dos seios, 4 dedos dos seios, tem outras que já caem embaixo. Aí se o homem for mais alto que ela, está observando. Sabe? Aquela coisa toda. Não tem uma maneira decente de sentar. Senta de qualquer maneira. Mostra a parte íntima. E outras coisas mais. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essas coisas acontecem. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é pregado para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é pregado para denominações, essas galinheiras chocadeiras, que não aceitam a palavra, não. Isso aqui é para quem quer céu. Isso aqui é para quem quer ser arrebatado. Isso aqui é para quem quer ser transformado. Amém? É dessa maneira. O profeta irmão Branham diz que existem certos irmãos que é vergonha até mesmo dentro do seu próprio quarto usar aquele tipo de roupa. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? É assim. Aí fica pai pelado na frente de filha, sem camisa na frente de filha, nu em frente da mocinha, já está com 12, 11 anos. Já tem a moça só porque tem... Ô, gente. Veja, nós estamos provocando algo em alguém. Alguém está sendo prejudicado ou alguém está sendo ajudado. Amém. É. Teve um dia que uma irmã chegou na igreja, diz o irmão Branham. Isso aconteceu também aqui no Brasil, em várias igrejas de mensagem. Mas o irmão Branham diz, conta uma história que uma irmã, uma mulher do mundo, chegou para ouvir uma pregação do pastor. E aquele pastor sabia quem ela era. E o pastor sempre entregava para ela um sermão, uma fitinha. Entregava uma fitinha. Sempre convidava ela para a igreja. Mas depois eu vou. Aí, um determinado dia, ela chegou no culto. E aí, quando ele fez o apelo, ela levantou a mão. No primeiro culto, ele fez o apelo. Disse, quem quer aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Ele disse, eu quero. Aí depois que chamou ela e orou por ela, aí ele começou a falar, ô irmã, diga para nós, dê seu testemunho. O que te trouxe aqui? Foi os meus sermões? Ela disse, não, pastor. Os teus sermões são bons, mas não foi seus sermões. O que foi então? Foi os cânticos, os louvores? Não, pastor. Os cânticos aqui são ótimos, são bons, mas não foi os cânticos. O que foi? Foi alguma coisa assim? Não, pastor. Sabe aquela irmãzinha que está sentada ali, ó? Ela mora perto de casa. Foi a vida que ela vive que me trouxe para cá. Aleluia. É o testemunho dela que me trouxe para cá. Aleluia. Os irmãos, né? Tem alguém, ou nós estamos ajudando, ou estamos prejudicando. Os irmãos, né, irmãos? Então nós temos que ser sal, temos que ser salgado, temos que basear nosso testemunho. Cristo vive. Cristo está vivo. Mas para provar que Jesus Cristo não está morto, as pessoas têm que ver que Jesus Cristo está vivo. Mas aonde? Dentro de nós. Amém. Dentro de mim, dentro de você. E então o mundo saberá, realmente Jesus Cristo ressuscitou mesmo. Ele vive mesmo. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, vamos ficar de pé. Diante do que foi mostrado, seja corajoso, seja corajosa. Não permita o diabo ficar colocando na sua mente. Aí você vai, tem coragem, depois de tudo isso que o pastor falou, você tem coragem de tomar a Santa Ceia. Você tem coragem. Você ainda vai.
Seja corajoso. Dá um chute nesse demônio, nesse diabo, que está sempre fazendo você ficar de baixo e leve, leve e baixo. Não consegue segurar essa língua, não consegue segurar essa temperança, esse mau gênio em casa, não consegue mudar esse quadro no trabalho. Você é motivo de piadinha, ninguém te respeita no trabalho. Seu testemunho está indo lá embaixo, termômetro espiritual lá embaixo. Dá um chute no diabo e diz: Senhor, agora Satanás vai ficar longe de mim, porque eu vou provar que eu amo. Amém? Com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados. Alguém pode levantar a mão? Pastor, eu pedi a Deus para Deus dar para nós uma mensagem que nós estivermos precisando. Aí está. Amém. Tem alguém com os olhos fechados? Com os olhos, pode ser corajoso, com sua mão levantar e dizer assim, e vir aqui na frente, nós vamos fazer uma oração. E vir aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver alguém mais, seja sincero. Seja sincero. Não precisa ficar com vergonha. Melhor ficar um pouquinho envergonhado aqui do que ficar totalmente envergonhado lá naquele dia. Né? Glória a Deus. Levante suas mãos para cima. Muitos irmãos e muitas irmãs, que a mensagem tocou no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E Deus tem tratado com você nessa noite. Você quer ser o melhor pai. Você quer ser a melhor mãe. Você quer ser o melhor esposo, o melhor marido, o melhor empregado. Você quer ser o melhor. Você não quer mais que as pessoas possam ficar longe de ti, envergonhados. Vamos pedir a Deus que esse Espírito que paira sobre as pessoas, que não permite que o Espírito Santo avance, e Deus, de acordo com o seu desejo, de acordo com sua vontade, com a sua sinceridade, com a sua petição e confissão, Deus dará o que te pede. Senhor Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está, Senhor, esses monte de mãos levantadas. Aqui está, Senhor, essas pessoas aqui diante do altar, na tua presença agora, com os olhos fechados, diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia. Senhor, muitas das vidas, Pai, não querem ser o que anda fazendo. Não querem fazer o que andam fazendo. Senhor, diz o profeta que aquele que anda fazendo algo, mas que não consegue deixar de fazer, diz o profeta, há um espírito pairando ali. Meu Deus, tem misericórdia. Ajuda esses irmãos e irmãs. Ajuda esse irmão, ajuda esse pai, essa mãe. Ajuda esse jovem, essa jovem, esse casal. Pai querido, estamos às vésperas da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não queremos ser deixados para trás. Nós não queremos ficar aqui para os horrores que virão. Oh Deus, tem misericórdia, ajuda os irmãos, ajuda essas mãos que o Senhor conhece, que o Senhor sabe. Oh Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um, sabe o que eles necessitam, mais do que eles mesmos pensam. Abençoa, Deus, e que a graça do Senhor Jesus seja com cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos voltar para o lar, cantando Eu amo. Eu amo, porque primeiro me amo. Vamos ficar de pé.
e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. 1 Coríntios 11, 23. Eu amo. 1 Coríntios 11, 23. Eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Quando somos julgados, é o que aconteceu nessa noite. Amém? Amém. Para não ser condenado com o mundo. São João 13. A escritura para o lava-pés. Aleluia. São João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. 12. Depois que lavou os pés e tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis: bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Vamos então orar.